transtorno de ansiedade atinge aproximadamente 9% dos brasileiros, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Há estimativas de que em crianças este número pode ser até mais alto. Nós vamos conversar sobre a ansiedade infantil com Júlia Salvani, que é psicóloga clínica e doutoranda em psicologia do desenvolvimento. Olá, Júlia, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do Cidadania. Obrigada por me receber, é um prazer estar aqui. Você podia começar explicando para a gente o que é ansiedade? Então, ansiedade é algo que faz parte da vida de todos, em menor ou menor grau, né? Ansiedade é aquele frio na barriga que a gente sente, é uma antecipação do que está por vir. O que a gente tem que prestar atenção é no que é um transtorno de ansiedade. É quando isso que está em todos nós, né? Esse friozinho, essa antecipação, começa a atrapalhar o cotidiano e as nossas atividades diárias, né? É quando se torna disfuncional. O transtorno de ansiedade é quando a ansiedade, que ela é rotineira, passa a não ser mais rotineira e atrapalha a funcionalidade e o bem-estar, a saúde mental das pessoas. Agora, inclusive, tem várias subdivisões, né? Tem vários tipos de transtorno de ansiedade. Quais seriam os principais, pelo menos? Ai, tanta coisa, né? É porque se a gente for pensar numa divisão de acordo com o DSM ou CID, você vai ter vários subtipos de acordo com a quantidade de sintomas que a pessoa apresenta. Então, se ela tem dificuldade... São os catálogos usados na medicina e na saúde mental, né? Eu acho que o mais importante, em vez de pensar nos subtipos, é a gente pensar no que torna importante uma avaliação profissional e um acompanhamento clínico e médico de uma pessoa, adulto, adolescente ou criança com ansiedade. Até porque, pelo que eu vi, muitas vezes, a pessoa que tem mais de um tipo, né? Sim, às vezes o que a pessoa identifica que ela tem ansiedade é a partir de uma crise, que é quando você já está num estado agudo. Então, você tem um rompimento de uma normalidade por uma crise, algo que é paralisador, e aí você pode ver que aconteceu algo de errado, sendo que é possível observar isso no dia a dia com mais calma, se percebendo mais quais são pequenos sintomas, né? Quais são os gatilhos da ansiedade, o que me faz ter certo comportamento, que tipo de situação eu posso evitar. Isso é importante nos casos de uma ansiedade patológica. E você, na sua experiência clínica, você percebe esse aumento de transtornos de ansiedade em crianças? Sim, nos últimos anos ficou muito mais recorrente a gente receber em consultório crianças com uma demanda por um olhar para essa questão da ansiedade. Isso não vem da criança, geralmente, né? Vem do adulto que observa. A gente tem recebido muito, eu falo a gente porque eu converso muito com outros colegas e eu tive uma experiência também de trabalhar em escola e a gente recebe muito demanda de outros profissionais. Então, a professora observa que tem alguma coisa e pede para os pais encaminharem para um profissional ou num grupo com outras mães, as pessoas apontam. Então, isso tem chegado mais nos consultórios nos últimos anos. E acredito que numa idade cada vez mais precoce, que é o que tem chamado mais a atenção. Era muito difícil você ver crianças ansiosas há uma década atrás, talvez. E hoje é muito mais recorrente. E está acontecendo a partir de que idade? Olha, a gente recebe casos na primeira infância, muito concomitante à entrada na escola. Então, eu já vi casos das pessoas encaminharem crianças de 3 anos. Eu profissionalmente acho um diagnóstico muito precoce e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que é importante observar se a criança está ou não em sofrimento, mas tomar muito cuidado para também não rotular essa criança, tá? Então, os encaminhamentos precisam ser muito cuidadosos e o que o profissional vai fazer com essa criança que chega, como é que ele vai conduzir isso com a criança e com os pais, também é.
para que isso não vire um diagnóstico fechado, não vire um descuido, mas que tanto essa criança quanto essa família saiam do atendimento com ferramentas para lidar com essa questão que está mobilizando a vida cotidiana. Agora, interessante você falar que muitas vezes coincide com a entrada na escola. As escolas atualmente, será que estão exigindo mais do que a criança consegue? Isso para mim é uma questão. Eu acho que a gente tem duas questões que andam juntas nas escolas. Hoje a gente tem, devido à demanda de trabalho do mundo moderno, crianças que passam cada vez mais tempo na escola. Então, a gente tem um número maior de crianças que passam tempo integral, né? Inclusive nas creches, né? Tem criança que entra na creche às 7 da manhã e sai às 7 da noite, porque os pais têm uma demanda de trabalho alta. Então, acaba que o maior período a criança fica na escola. Paralelamente a isso, se percebe nas escolas um nível de exigência muito maior numa idade cada vez menor. Nós temos instituições de educação muito compromissadas com a importância do brincar na infância, né? De você brincar, de você ter espaço livre, de você estar com aquela criança de uma maneira mais inteira, mas também nós temos escolas que atendem a uma demanda de pais, né? De adultos que pensam sobre isso, com uma necessidade de conteúdo muito anterior ao que as próprias normativas da educação básica acham interessante. Então, rotinas muito rígidas, demandas muito intensas para crianças cada vez numa idade menor. Então, isso acaba sendo prejudicial, porque a criança percebe no adulto, as crianças são muito inteligentes, né? Elas põem a gente no bolso. A criança percebe no adulto o desejo que o adulto tem que algo seja correspondido. Então, tá todo mundo pegando a canetinha e começando a escrever o nome. A criança percebe que você quer que ela faça aquilo e quando ela não dá conta disso, ela sente uma frustração. E isso gera um sofrimento na criança. Nós, enquanto adultos, precisamos cuidar da nossa ansiedade, né, dos nossos objetivos, das nossas demandas e conseguir trabalhar com a criança o tempo que ela tem de aprender as coisas. Então, por que uma criança precisa aprender a escrever com 5 anos de idade? Que diferença vai fazer, né, depois? Que diferença vai fazer? Então, passa um pouco por aí. O que as escolas estão exigindo e o que os pais estão exigindo? E como é que isso é passado para essa criança também. Agora, a gente vê, tem estimativas que dizem que em famílias onde os pais têm algum tipo de transtorno ou de ansiedade ou de depressão, as crianças têm mais probabilidade de desenvolver. Isso pode ser em parte pela genética, biologia, mas muitas vezes como você falou, o próprio comportamento, né? A criança percebe aquele comportamento no adulto e tem a sua resposta. Sim, a genética, ela pode ser um componente, né? Vamos falar de transgeracionalidade. Existe uma questão estatística que em famílias que têm questões de saúde mental, há uma probabilidade maior disso existir em várias gerações. Isso é um dado estatístico, mas é uma probabilidade, é uma possibilidade. O ambiente, os comportamentos têm muita influência se isso vai se desenvolver ou não. Assim como uma família que não tem histórico nenhum de ansiedade ou de depressão, pode ser que essa criança desenvolva. Como é que é um ambiente que é protetivo, que é de uma promoção de bem-estar? É um ambiente que permite que a criança aprenda sobre os próprios sentimentos, tá? Então, quando uma criança nasce, quando uma criança é muito pequena, ela não sabe nomear as coisas ao redor dela, tá? Como é que um bebezinho identifica o mundo? Pela fala que os adultos têm, né? Pela linguagem que a gente dá. Então, vamos pensar num bebezinho bem pequeno. Quando o adulto está dando banho num bebezinho, o que ele faz?
olha, essa é a sua mãozinha, esse é o seu pezinho. E a criança vai aprendendo a identificar o próprio corpo. Com os sentimentos, é a mesma coisa. Quem ensina o que é um sentimento para uma criança somos nós, é o ambiente que está ao redor. Porque a primeira maneira que a gente identifica sentimentos é como? Pelo nosso corpo. Quando você tem vontade de chorar, como é que é? Não faz assim? Bem, as pessoas não falam de um nó na garganta? A criança, ela não sabe nomear o que é aquilo. Ela sente, às vezes ela fala, ai mãe, eu tô com dor de garganta. Ai, tô sentindo uma bola subindo aqui. E aí a gente, enquanto adulto, precisa falar o que é isso. Olha, talvez você esteja sentindo vontade de chorar. Você está triste? Aconteceu alguma coisa? E aí isso é um mapeamento emocional que a criança começa a fazer. Ela começa a partir do diálogo que a gente tem com ela e dessa troca muito próxima, começar a entender quais são os sinais que existem no corpo dela daquilo que ela está sentindo. Então, um ambiente em que a gente dialogue com as crianças é um ambiente que previne casos de ansiedade. Eu gosto mais de falar que promova um desenvolvimento saudável, porque é difícil a gente falar em prevenção, né? Mas que promova um desenvolvimento saudável. O mundo é muito rápido hoje, né? Pensa para uma criança processar a velocidade em que o mundo acontece. Então, muitas vezes ela precisa que o adulto dê esse passo para ela. E aí, justamente, essa identificação dos sentimentos é uma forma dela ir se conhecendo, porque se ela não identifica, aquilo pode ficar reprimido ali e se transformar em um transtorno. Sim, porque aquilo vai se manifestar. Se ela não aquilo continua existindo, ela não sabe te comunicar que aquilo existe, mas aquilo vai continuar existindo. E aí vai ser, como a gente fala da gotinha, né, que vai enchendo o copo e vai transbordar, e transborda no corpo, transborda num transtorno, transborda numa crise. Então, a gente pode perceber mudanças no comportamento da criança. Crianças, às vezes, que roem unha, não é toda criança que rói unha, sabe? Não é só roer unha. Mas crianças que roem unha, que tem uma mudança drástica no padrão de sono, às vezes que tem uma regressão em algum comportamento que já tinham adquirido, que choram muito e não conseguem falar o que está acontecendo, não conseguem controlar, identificam dores corporais que têm relação com o que a gente identifica socialmente como algum sentimento, alguma emoção mesmo. Então, a gente tem que estar atento para isso. Que tem certas dores corporais que elas são identificadas com sentimentos específicos? Lembra que eu falei do frio na barriga? A gente já sabe quando a gente tem essa sensação, é porque a gente está antecipando isso. Cada um manifesta de um jeito. Mas, às vezes, a criança começa a sentir dor de estômago. Ou o aperto no coração. Eu atendi uma vez uma criança que falava disso. Que toda vez que ela ia para a escola, ela sentia que o coração dela doía. Olha o tanto que isso é significativo. Ela falava, toda vez que eu vou para a escola, eu sinto como se meu coração fosse explodir, dói muito. Ela estava me contando, pelo que ela percebia no corpo dela, que ela estava ansiosa em relação a um problema, uma situação que estava acontecendo na escola. E a gente precisou trabalhar a partir dessa identificação corporal, o que era aquilo e identificar aquela situação na escola. E como são, então, os tratamentos e as terapias que podem ser feitas quando esse tipo de problema é identificado? A gente tem um rol muito grande de abordagens dentro da psicologia. Eu acho que é importante que a família sempre procure uma com a qual ela se sinta à vontade. É importante ser um profissional que tenha registro, né, no Conselho de Psicologia, que tenha a sua prática regularizada, mas tem resultados muito interessantes com abordagens diferentes. Abordagens de fundamentação psicanalítica que trabalham num setting como brincar com a Associação Livre da Criança, tem resultados legais. Abordagens comportamentais
que trabalham a questão da rotina e da mudança de comportamento também tem. Nós temos abordagens psicodramáticas que trabalham com criança também. Então, o rol de abordagem é muito grande. O importante é que seja um profissional, se for da psicologia, que tenha seu registro atualizado no conselho e que possa dizer se é um caso que vai precisar também de um acompanhamento médico, de um psiquiatra, ou se é uma situação que pode se resolver só com acompanhamento psicoterápico. Porque a tentativa sempre é resolver primeiro só com a terapia, né, com a psicologia. Exatamente. Né? A parte médica vem em um segundo momento. A parte médica pode até vir como um profissional que faz o diagnóstico e dá o encaminhamento. Nós temos psiquiatras muito compromissados que entendem a importância de um acompanhamento continuado. Mas é interessante que se faça um acompanhamento cotidiano para que não fique apenas numa questão de diagnosticar o que está acontecendo. Mas e antes de chegar a um diagnóstico mesmo de um transtorno... É interessante procurar um profissional da psicologia até para ajudar a lidar, para dar estratégias. Para orientar os pais, né? Para orientar os pais. O que pode ser feito, né, como você falou, não necessariamente preventivamente, mas para criar esse ambiente, como você explicou. Às vezes, quando os próprios pais percebem que existe algo no ambiente que não está legal, eles podem procurar uma orientação parental. Porque ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, a gente aprende a ser pai e mãe, né? E tem profissionais muito habilitados a dar essa orientação. Tem cursos de parentalidade positiva, muito interessantes, de comunicação não violenta, de disciplina positiva, que são estratégias para a família poder lidar com esse desafio de educar e estar com a infância. Principalmente, eu acho que a gente falando de ansiedade infantil, a gente precisa falar de um fenômeno que é o uso precoce de telas, né? A gente acha bonitinho, né, que a criança hoje já nasce fazendo assim, de aumentar e diminuir a tela do celular ou do tablet. Mas o que isso representa para uma criança? O que uma criança, quando ela está interagindo só com o tablet ou com o vídeo, o que isso diz para nós? Que ela não está em relação com o outro, tá? Porque o que o tablet ensina? Aquilo que já está pré-programado, né? E é na relação que a criança aprende o mundo à volta. É no espaço aberto que ela gasta energia, que ela brinca. Então, muitas vezes, existem muitos profissionais, muitas pesquisas que associam o aumento da ansiedade infantil com o uso abusivo de telas. A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta o uso de telas só a partir dos 2 anos de idade, porque eles pontuam que não existem estudos suficientes para a gente saber de que maneira que esse uso desenfreado ou que esse uso mínimo repercute no desenvolvimento neurológico e psicológico das crianças. E num cotidiano muito corrido como a gente tem hoje, muitas vezes a televisão ou o celular são recursos que ajudam os pais nas tarefas. Tem que lavar a louça e tem que fazer não sei o quê, e cadê a criança? Acabam sendo usados como uma babá eletrônica. Está ali, né? Na babá eletrônica. Mas será que eu não posso arrumar ali, dar um pratinho plástico, fazer uma pia de mentirinha para o menino lavar a louça enquanto eu estou lavando? De que maneira que eu posso facilitar uma brincadeira para que essa criança esteja comigo dentro do meu cotidiano doméstico? No caso das mães que têm que cuidar de casa, por exemplo. Até porque mesmo esse limite dos 2 anos, assim, é um limite mínimo, mas mesmo assim tem que ter cuidado. Cada vez mais estudos dizem que não dá para deixar... Para ficar assim, horas. Assim, inclusive já foi até incluído... foi reconhecido como um vício, né? O vício em videogame foi reconhecido como uma doença mental. Como uma doença, sim. Né? Assim, isso é uma coisa que vai se construindo, né? Vai se construindo.
E a gente precisa estar atento a isso, porque se nós adultos nos impregnamos muito facilmente nessa relação com a tecnologia, uma criança que está sugando todas as informações que tem ao redor, como é que ela também não vai se impregnar? E qual que é o tempo da internet, por exemplo? A resposta que a internet dá para uma criança é em quantos segundos? Ela é assim. A resposta que as relações humanas dão para uma criança não tem tempo prevenido, não tem tempo estipulado. E nem tem resultado estipulado. E aí é um outro problema, porque como é que essa criança aprende a errar? Como é que essa criança aprende que o resultado não é na velocidade do clique de um dedo? Que o mundo físico, aquilo demora mais um pouquinho para dar uma resposta, né? Que às vezes não é a resposta que a gente quer. Porque no celular ela fala jogo e aparece o jogo. No mundo ela fala jogo e às vezes você não quer jogar com ela. Como é que ela vai lidar com isso? Quem que é o adulto que está disponível a estar com ela para falar dessa dor que é a indisponibilidade do outro ou de um resultado que não era aquele que eu queria? Porque no jogo do computador, você recomeça e faz de novo. Na partida de futebol, o gol que foi feito, você não reseta. São questões que têm a ver com esse aumento da ansiedade. Agora, uma estratégia que tem sido muito falada, tanto em casa até nas próprias escolas, é usar as técnicas de meditação para crianças, inclusive, cada vez mais jovens, né? Como que isso pode auxiliar? Isso é brilhante. Que bom que você trouxe esse ponto. O que é a meditação ou a prática de yoga para crianças cada vez mais novas? Isso tem sido incorporado em algumas escolas, é muito interessante. É você privilegiar essa relação com o próprio corpo e o entendimento de como eu, nessa relação com o meu corpo, consigo me acalmar. Então, são pequenas coisas como contar até 10. A meditação faz isso de uma outra maneira, que é ensinando para a criança que existe um fluxo dentro do corpo dela, uma relação com o mundo que tem um determinado tempo, que é controlada pela respiração, que quando ela respira de uma certa maneira, ela está em conexão com os pulmões, com a barriga, que existe uma linha que está entre o fio de cabelo e a ponta do pé. A meditação, a yoga, dão esses instrumentos para a criança, para que ela esteja inteira, para que ela se conecte e para que ela possa, no meio de um turbilhão, ter algo para sair. Que às vezes a gente vê assim que assim como a depressão é relacionada com o passado, assim a ansiedade, né, a transtorno de ansiedade é uma coisa com o futuro, né? Então seria justamente voltar para o presente. Voltar para o presente, tá? Com esse pé aqui. Por isso essa coisa do computador, às vezes, né? E do brincar. O brincar livremente, o brincar na areia, o brincar na grama, o correr, ele também é, de uma certa maneira, uma meditação. Porque a criança está no agora. Ela está ali correndo, ela está entendendo que ela vai cair, que ela vai levantar, que existe um jeito certo de cair, que existe uma maneira que ela vai rolar. Então, essa associação entre os tempos é muito precisa. E quando se faz esse trabalho, esse auxílio ainda na infância, é possível prevenir um desdobramento mais complicado no futuro? Sim, não só na questão da ansiedade. Hoje nós temos a pauta da primeira infância está muito em alta. A gente tem escutado falar muito sobre investimento na primeira infância. Por quê? Porque a base que a gente constrói na primeira infância subsidia o que vai acontecer no resto da vida. Então, um adolescente que teve recursos afetivos, psicológicos, construiu para que ele possa ter uma base cognitiva, para que ele possa ter recursos sociais, relacionais, ele vai ter muito menos chances de ter alguma coisa vinculada a uma ansiedade, a uma depressão. Até na área social tem
um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, eu esqueci o nome dele, que ele fala que para cada dólar, que é uma pesquisa americana, que a gente investe na primeira infância, a gente gera 7 dólares. Por quê? Porque você economiza em saúde, você economiza em segurança pública, você economiza nas outras áreas porque você investiu na infância. Júlia, muito obrigada pela entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço. E eu agradeço também a você que nos assiste. Para rever essa e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV. E inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para 0800 61 2211. A ligação é de graça. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.